BMC News, informação que gera valor. Olá, uma ótima tarde a você que acompanha a programação da BMC News. Hoje é quarta-feira, dia 4 de outubro. Já começamos este mês aí com bastante emoção. O mercado na segunda e terça-feira não estava para peixe, hoje continua um pouco amargo. Esse gostinho de crise está na boca dos investidores. Nós estamos aguardando, claro, importantes dados macroeconômicos. Hoje já tivemos aí alguns que ajudaram na composição deste cenário, o que pode acontecer com a economia mundial, mas a dúvida é, palavra aí descrita por todos os investidores, ninguém sabe o que pode acontecer. Então, claro, em cenário de dúvida, em cenário de que ninguém tem nem ideia do que pode acontecer, os mercados ficam um pouquinho mais agressivos. Hoje temos um pouquinho mais de volume na nossa Bolsa de Valores brasileira, mas, novamente, com baixo volume em comparação a meses anteriores. Em especial, setembro foi um dos piores meses desde 2022 em questão de volume, com um volume médio ali um pouquinho acima de 16 bilhões de reais negociados por dia. Isso é bem pouco, inclusive aí para a nossa Bolsa de Valores. Somos um mercado emergente, mas pelo amor de Deus, é Brasil, tem de grandes empresas, nós já negociamos muito mais do que isso, então o volume está faltando, não tem grana na mesa, não tem gente querendo comprar ações. E não é nem claro, não, está subindo, está descendo, é negociação. Não tem negociação, pelo menos a negociação está abaixo do comum para o nosso mês de setembro e continua pior, continua abaixo do comum neste comecinho de outubro. Temos apenas 3 dias de pregão, hoje é quarta-feira, começamos o mês na segunda, mas são 3 dias que não dão indicativos positivos. Não estou falando se está subindo, se está descendo, se está caindo, se você está ganhando dinheiro ou não, estou falando de galera disposta a colocar dinheiro na mesa. Então vamos torcer para que esta quarta-feira seja disruptiva, para que essa quarta-feira traga bons ares aqui para a nossa Bolsa de Valores, não só no Brasil, como também nos Estados Unidos, na Europa, em todos os mercados, porque com todo mundo feliz aí, todo mundo sobe, todo mundo ganha dinheiro, o cenário é maravilhoso. Então, por favor, vamos torcer para este Ibovespa e para que nenhuma bomba caia entre esta minha atualização de mercado, agora 1h30 da tarde, e o nosso fechamento, porque afinal ainda estamos no positivo. Diversas notícias interessantes, inclusive conclusão da reunião da OPEP, sem grandes novidades. Relatórios de estoques de petróleo bruto lá nos Estados Unidos vieram um pouco abaixo das estimativas, preocuparam o mercado. Nós tínhamos a commodity caindo durante basicamente toda a manhã e aperta mais o passo. $87 o barril de petróleo Brent, acima dos patamares negociados no primeiro semestre. É verdade, nós estamos ainda em variação positiva em relação ao fechamento de junho. No entanto, para hoje, ou seja, quarta-feira, fotografia de hoje, 4,22% de queda para o petróleo Brent, que serve como base de cálculo aqui para a Petrobras. Para o petróleo WTI, nós temos também uma queda forte, 4,36%, utilizado bastante como um benchmark ou como uma comparação para o mercado norte-americano, vem contribuindo negativamente para os dados de inflação. Essa queda pode ser, claro, benéfica para a saúde da economia norte-americana ou pode ser maléfica para os investidores que estão posicionados, talvez, neste segmento, esperando um petróleo um pouco mais valorizado neste segundo semestre. Queda pontual, queda no dia de hoje, isso aqui pode se reverter amanhã, um mercado especulativo, um mercado que vareia, a renda variável ela vareia, em especial o petróleo também. Então temos uma queda forte, mais de 4%, vamos acompanhar até o final do dia, até o fechamento destes contratos futuros. No entanto, sim, preocupante para diversas dessas empresas que estão posicionadas por aqui, inclusive para o principal destaque negativo do Ibovespa, já vou antecipar, Petrobras, cai e cai bastante, quase 3% de queda para a Petrobras, segundo a minha última leitura. Daqui a pouco eu trago o Profit Pro na nossa tela. Para além disso, nós temos dados para a Europa e também para a economia norte-americana. Nós temos aí diversos assuntos interessantes para serem abordados no dia de hoje. Vou dar um apanhado geral do que está acontecendo com os títulos norte-americanos. No dia de hoje, nós temos um arrefecimento. A crise talvez esteja dando uma trégua aqui para os nossos mercados internacionais. Por enquanto, a T10 em 4,74. Bem melhor do que ontem. Pior do que a semana passada, pior do que alguns patamares que já vimos anteriormente, mas está melhor que ontem. Então, se ontem foi pior,
aí já fico um pouquinho mais tranquilo para fazer esse programa aqui com vocês. 4,73 neste momento. Ontem nós chegamos a encostar nos 4,81% de rentabilidade. Lembrando, quanto mais rentabilidade para o título de dívida dos Estados Unidos de 10 anos, que é tido como o investimento mais seguro do planeta, é o papa da renda fixa, menos atratividade para a bolsa de valores, para investimento alternativo, para startup, até para Bitcoin. Então, é basicamente um ralo de liquidez. Quando a gente tem uma taxa muito boa nos Estados Unidos, isso é um péssimo sinal, claro, está indicando ali alguma preocupação muito apurada dos investidores, mas também causa este efeito de sugar ou de tragar toda a liquidez mundial, porque os investidores que têm facilidade para locomover o seu capital acabam optando por esses títulos mais seguros. Ganhar 4,80, como nós estávamos vendo ontem, em dólar durante 10 anos, eu acho que não é um mau negócio para ninguém. Então, 4,73, a taxa um pouquinho menor do que ontem, traz um pouco mais de tranquilidade para o nosso mercado de juros, que hoje está basicamente no negativo, traz um pouquinho mais de clareza, ou menos clareza, vamos colocar dessa forma, para a nossa Bolsa de Valores. Hoje está no 0 a 0 com a pressão da Petrobras e, claro, tenta dar uma aliviada neste meio de semana. Até sexta-feira tem coisa, hein? Então não fiquem animados. Sexta-feira tem payroll, dado de empregos nos Estados Unidos, e pode vir aí uma bela de uma surpresa tanto positiva quanto negativa. Vamos agora a algumas comparações. O que aconteceu neste comecinho de manhã, o que pode impactar o nosso mercado brasileiro por final da tarde. Nós temos, claro, essa perspectiva um pouco mais neutra para o dia de hoje, já que nada absolutamente de mudança está acontecendo, nada muito disruptivo está acontecendo neste momento, mas eu trago aqui os dados do PPI da zona do euro, preços aos produtores da zona do euro, que caíram 0,6% em agosto na comparação com o mês anterior. Na comparação anual, o número registrou uma queda de 11,5%, principalmente devido às diminuições nos preços de energia. Nós discutimos bastante a pressão de energia no ano passado, depois do início da guerra, e agora este comparativo anual indicando esta queda, mas os dados inflacionários da zona do euro ainda preocupam bastante. Esses preços são um indicativo das tendências da inflação aos consumidores na região. Então nós tivemos dados até um pouco mais otimistas de inflação aos consumidores na região, na zona do euro, no entanto ainda preocupantes, ou seja, está melhor do que o esperado, mas no entanto ainda muito ruim. Hoje nós tínhamos essa expectativa de que talvez a Europa tivesse um dia meio amargo, já que não viveu boa parte deste rally dos títulos norte-americanos no dia de ontem. As bolsas por lá fecham ao 12h30, a 1h, e a coisa ficou preta mesmo, o negócio ficou feio depois deste horário. Então ali até às 5 horas da tarde era uma briga de faca danada nos Estados Unidos. A Europa acabou não pegando este movimento, não foi impactada diretamente por este movimento, por esse rally que continuou até o fechamento do mercado. Então nós tínhamos expectativas mais negativas para a Europa, dados de produção e também aí de vendas do varejo deram uma segurada, e também estes dados de emprego nos Estados Unidos, que eu vou dar daqui a pouquinho, deram uma arrefecida no mercado. Então o negócio acabou não sendo tão ruim. Vou dar agora o fechamento do mercado lá na Europa. Os principais índices europeus fecharam basicamente no 0 a 0. Nós temos DAX na Alemanha 0,1% de alta. Nós temos CAC 40 na França 0,0, ou seja, sem oscilação absolutamente alguma. Índice Eurostock 0,1. Quem caiu de vez foi FTSE no Reino Unido, 0,77%. Divulgação dos dados do PPI, do PMI, na verdade, peço perdão, do PMI lá para a zona, lá para o Reino Unido. Estes dados eram melhor do que o esperado, mas ainda indicando ali talvez um encaminhamento da economia para um movimento recessivo, que nós já vemos, claro, em algumas outras regiões da Europa. Então, o negócio para o Reino Unido está um pouquinho mais feio, 0,77, negociações já encerradas no dia de hoje. Já para as vendas do varejo na zona do euro, que eu trazia anteriormente, elas registraram uma queda mais acentuada do que o esperado em agosto. O número caiu 1,2% em relação ao mês anterior e 21% na comparação anual. Os economistas esperavam uma queda mensal de 0,3% e uma queda anual de 1,2%. Isso reflete uma demanda mais fraca dos consumidores devido à persistente alta da inflação. A queda nas vendas online contribuiu significativamente para este resultado negativo das vendas do varejo no mês passado. Então, dados difíceis de serem analisados, ainda mais neste cenário que nós vivemos hoje. Falando um pouco mais sobre os Estados Unidos, que é o centro dessa bagunça
desta semana, destes últimos 2 dias pelo menos. Os Estados Unidos abriram 89 mil postos de trabalho no setor privado em setembro, ou seja, no mês passado, conforme o relatório divulgado ADP, o relatório de empregos. O número veio abaixo das projeções do mercado, que previa uma criação de 140 mil empregos no mês. Em agosto foram reavaliadas, na verdade, essa abertura de vagas e os dados corrigidos ou revisados indicaram a criação de 177 mil vagas. O relatório enfraquece o ritmo de crise vivido pelo norte-americano, pelo mercado como um todo, e tira um pouco do peso sobre os juros, mas ainda não tranquiliza os investidores que aguardam pelo principal relatório, o payroll, que será divulgado nesta sexta-feira. Então, olhos atentos ao payroll. Quando eu falei que deu uma aliviada, realmente deu uma aliviada mesmo. Já falei sobre a T10, que voltou um pouquinho, recuou um pouco, ainda acima dos patamares que já eram preocupantes algumas semanas atrás, mas agora em 4,74, distante um pouquinho daqueles 4,81 que tínhamos no final do dia passado. Para as bolsas por lá, os 3 principais índices estão ainda no positivo. Então temos Dow Jones neste momento 0,34% de alta, S&P 500 0,53% de alta e o índice Nasdaq 0,97%. Não se enganem, relatórios tidos como preliminares, o JOLTS de ontem, o ADP de hoje, o grande relatório que baseia realmente a tomada de decisão de política monetária por lá é o relatório do payroll, que será divulgado nesta sexta-feira. Então, olhos atentos, sintonizados aqui na programação da BMC News. Traremos na sexta-feira em tempo real tanto os dados do relatório como, claro, conversa com os principais especialistas do mercado para trazer o qualitativo destes dados. Foi bom, foi ruim, foi pior que o esperado, foi melhor do que o esperado e, claro, qual que é o efeito disso no mercado mundial. Como estamos vendo nessa semana, o que está acontecendo nos Estados Unidos bate diretamente na gente aqui no mercado brasileiro. Vamos falar um pouco sobre Bolsa de Valores? Nós temos o Ibov aqui na minha tela. No dia de hoje, basicamente no 0 a 0, vou trazer aqui este dado aglutinado, o Ibovespa, pelo menos na minha última leitura no positivo, agora até um pouquinho melhor, 0,51% de alta para o Ibovespa, nosso principal índice acionário, apesar de algumas empresas lutarem contra, como é o caso da Petrobras. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso, 113.999 pontos, fomos para baixo daqueles 114 que eram tidos ali como uma zona bem perigosa para a nossa Bolsa de Valores, 113.994, ainda não retomamos os 114, mas é um movimento de alta 0,51%, depois de um péssimo início de semana. Se a gente colocar aqui os dados, deu quase 3% de queda aí para o Ibov em apenas 2 dias, e neste mês aí no aglutinado, se fizermos a conta aí destes primeiros 3 dias, ainda estamos no negativo com 2,21% de queda. Então, apesar de uma correção, apesar de um movimento positivo, também, claro, ajudado, auxiliado pelos relatórios de emprego nos Estados Unidos, ainda em outubro estamos no negativo. O dólar futuro ontem bateu 5,17, 5,18 em alguns momentos. Neste momento, 5,15, queda de 0,64%. Não está nem perto do que é confortável para o nosso mercado. Então, 5,15, R$ 5,15, 0,64% de queda para os contratos de dólar comercial futuro. Sempre lembro aqui, Dolfut, que está na minha tela, tá bom? Principais destaques positivos e negativos do dia. Nós temos deste lado Localweb, Edux, CVC, Arezzo, alguns ativos do setor também de varejo que foram bem achatados, bem amassados entre setembro e o comecinho de outubro. E hoje com uma leve descompressão, ou seja, uma calmaria aqui no mercado, eles acabam se recuperando um pouquinho. Então, nos principais destaques positivos, temos ativos que estavam muito amassados ou que perderam muito valor neste último mês, em setembro, ou nestes últimos 2 dias. Se eu trouxer aqui também essa variação para o setor de varejo como um todo, daqui a pouco vocês vão dar uma olhada em como é que está o mês do varejo. Vamos à cotação da curva de juros. Já que eu falei sobre curva de juros lá nos Estados Unidos, o título de 10 anos, nós temos uma queda para os DIs negociados até 10 anos aqui no mercado brasileiro. Então, 1,83 para 2025, 1% para 2027 e lá na ponta mais longa, uma queda ainda maior, 1,7, 1,6. Nós já tivemos aí estes DIs mais longos subindo 2 e pouco nos últimos dias. Então, sim, é uma correção, no entanto, não é um movimento muito negativo para aliviar um pouquinho a tensão do mercado. Então, claro, setores que foram achatados, amassados e foram pressionados pelos juros, hoje com os juros dando uma tranquilizada, acabam se beneficiando. Então, Carrefour, Pets, Lojas Renner, própria Magazine Luiza, Grupo Pão de Açúcar, na semana estava
triste de ver e hoje estão aqui entre os principais destaques positivos. E Dux tem dinâmica própria, tem algumas notícias sobre o setor de educação que eu trago daqui a pouquinho, 8,17%, local web 9,76%. Do outro lado, setor de petróleo apanhando, Petri 4 e Petri 3. 3,03% de queda para Petri 4, voltando aí aos R$ 32,93. Estava acima dos 34 há poucos dias atrás, máxima histórica para a companhia, e agora um dia bem negativo, 3% de queda, além dessa derrocada do petróleo, que volta para baixo dos $90 o barril de petróleo Brent. Isso, de certa forma, tira um pouquinho do peso ali sobre o reajuste dos combustíveis da Petrobras, mas também temos, claro, Jean Paul Prats indicando a vontade ou da direção ou da própria companhia. Claro, a gente sempre mescla essas duas coisas, porque enquanto o presidente da companhia diz uma coisa, a companhia vem em comunicado oficial logo em seguida contradizer ou dizer que não é bem assim. Então, na sua pessoa, na pessoa do presidente da companhia, indica que sim, há a intenção de voltar ao mercado de distribuição de combustíveis, do qual se afastou depois da venda da BR Distribuidora. Então, Petrobras tem essa questão da reentrada no mercado de distribuição de combustíveis, tem a questão das dúvidas sobre reajuste até o final do ano do preço da gasolina e do diesel, tem a questão do petróleo, que cai mais de 4%, e, claro, discussões também sobre a recompra de algumas unidades de refinarias que foram desinvestidas pela empresa. Então, diversas notícias que acabam pesando um pouquinho para o ativo. Petri 4 e Petri 3, 3% de queda aí e 2,59% para ambos os ativos. Prio também cai. PetroRio, o setor de petróleo tomando conta por aqui, 2,59% de queda. 3R Petróleo, 2,04%. Divulgou bons dados de produção na noite anterior. Nós temos uma das grandes gestoras de recursos mundiais aumentando a sua posição na 3R Petróleo, no entanto o dia é negativo, 2,04% de queda, daqui a pouco eu falo também um pouquinho sobre isso. PetroRecôncavo, parece que todos os ativos aí do setor de petróleo vão estar aqui, pelo menos aqueles que integram o Ibovespa, entre as maiores quedas. REC V3, 1,86% de queda. Vamos dar uma olhada para este mercado de uma forma um pouco mais técnica. Para isso eu sempre trago aqui os principais nomes do mercado financeiro brasileiro e hoje eu conto com a participação dele, Rodrigo Cohen. Muito obrigado pela participação. É um prazer tê-lo por aqui. Fala, Gabriel. Fala, pessoal. Estamos juntos aqui mais uma vez. É um grande prazer sempre estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado. Parece que a sua participação trouxe um pouquinho mais de alívio aqui para o mercado. Tem a ver com isso, Rodrigo? Porque hoje o dia está um pouco mais tranquilo. Os últimos 2 dias, hoje... uma briga de faca danada, o negócio estava feio, viu? É verdade. É uma semana bem complexa, né? Por muitos dados de empregos. A gente teve, nos Estados Unidos, a gente teve jobs ontem. A gente hoje teve ADP, como você muito bem falou, estou te assistindo aqui desde antes, né, para ver o que você ia falar, e falou muito bem. A ADP não mexeu muito com o mercado, porque confesso que 9,15 quando saiu a ADP, eu achei que o dólar, né, devido à ADP ter vindo uma criação de vagas bem abaixo do esperado, a gente teria, o JOLTS também veio, então com isso a gente teria talvez o dólar caindo, né, com a possibilidade dos Estados Unidos manter os juros inalterados na próxima decisão de taxa de juros. Acho que o mundo todo está esperando isso, não só fora como aqui também, só que não mexeu. O dólar ficou meio que lateral, rompendo topo, perdendo fundo, né, fazendo alargamento e estopando todo mundo, estava tentando operar alguma coisa. E aí depois, na sexta-feira, aí sim temos payroll, como você falou muito bem, em relatório de emprego, mais importante, né, da semana, talvez do mês, sair na primeira semana, toda a primeira sexta-feira do mês. Isso sim vai nortear a gente, vai dizer quais podem ser os próximos passos do Fed em relação ao aumento ou manutenção dos juros lá fora. Então, acho que o mercado está, né, tá meio assim, em briga, né, de faca, porque está esperando ver o que acontece. Maravilha. E aí, por exemplo, para quem está em casa, está acompanhando nosso programa, está desde manhã tentando pescar ali algumas oportunidades do mercado, alguma dica? Você falou, ó, rompeu resistência, perdeu fundo, estava estopando todo mundo. Tem alguma dica para operar nesse mercado meio maluco neste comecinho de semana? Ó, o que eu gosto, né, o que eu recomendo para todo mundo, né, pela minha experiência, estou aí, né, na estrada há um bom tempo, o que eu gosto de falar é o seguinte, vocês mostraram a tela aqui, então eu vou aproveitar para dar umas dicas para as pessoas, né, para quem é mais o perfil de trade mesmo, trader mesmo, tá, o que eu gosto de falar é o seguinte, o mercado, né, o ideal é sempre você operar a favor da tendência, a tendência é sua melhor amiga, então não vá tentar adivinhar, você simplesmente vai seguir. Está subindo, você vai encontrar um ponto bom para poder comprar. Está caindo, você vai encontrar um ponto bom para poder vender. E só isso. Quanto menos você inventa, quanto menos você bota a mão, melhor. Então, assim, se você identificou
hoje que o índice futuro, aqui eu tô dando um índice futuro, né? Você identificou que o índice, ele abriu 9,15, que era mais ou menos aqui, 9,15 você tinha uma notícia, um indicador super importante que era a ADP. É um indicador relatório de emprego, que é a prévia do payroll, o relatório mais esperado da semana do mês. Então, qual é a recomendação? Não opera nessa hora. Aí o que aconteceu? Logo depois teve a ADP, o mercado começou a subir. Aí você pensa, vou comprar. Aí você espera romper esse topo aqui para você comprar, romper uma resistência. O que acontece? Ele rompe um pouquinho, vou ganhar dinheiro. Aí volta tudo e vai lá embaixo, sai estopando todo mundo. Aí você pensa, bom, vou esperar então perder. Muita gente pergunta, Cohen, posso vender aqui quando perder esse fundo? Tá perdendo um ponto importante. Aí a pessoa vai e vende aqui. Aí ela vende aqui embaixo, o mercado volta lá para cima. Aí estopa de novo todo mundo. Aí você fala, poxa, não dá para ganhar dinheiro nesse mercado, né? Quem faz trade ou quem opera, né? Não dá para ganhar dinheiro, por isso que ninguém ganha dinheiro. Claro, o que é importante é você ter a visão do que está acontecendo, você ter o contexto do mercado. Não é só você olhar a sua tela, é você entender como vocês mesmos aqui falam muito bem na BMC News, o que está acontecendo? Tem notícia hoje? Tem indicador hoje? Será que vale a pena operar hoje? Vale a pena não operar? A gente investe para quê? Para ganhar dinheiro ou a gente investe para poder comprar ou vender, né? Então é importante, você é um comprador e vendedor ou você é uma pessoa que quer investir para ganhar dinheiro para hoje, para amanhã, para depois, futuro. Então acho que o fato da gente ter responsabilidade, saber a hora certa, né, de fazer alguma coisa ou de não fazer, é o melhor, essa é a minha recomendação. Então hoje a minha dica é você ou ficar de fora ou você ter muita paciência para você escolher os melhores momentos, porque eles aparecem durante o dia, os melhores momentos de você comprar ou de você vender. Maravilha. O Cohen, você tem identificado algum padrão no comportamento dos investidores? Tem algum horário aí que está um pouquinho melhor para as coisas andarem? Porque neste meio de tarde, eu estou observando aí um marasmo danado nos últimos dias e no finalzinho do dia acaba tendo uma movimentação um pouco mais forte, ou para cima ou para baixo. Você vem enxergando algum destes padrões, algum horário que tem um pouco mais de movimentação neste mercado, que está com baixo volume, a gente está com pouca negociação, eu já trouxe esse setembro que foi o pior aí desde junho do ano passado, em volume de mercado, em volume de negociação no mês como um todo, e os últimos dias foram ridículos, parece feriado nos Estados Unidos, porque não tem grana aqui no Brasil. Como é que está aí a tua cabeça, pelo menos olhando para estes dias? Tem algum padrão se repetindo aí? Você tem enxergado algum horário, um pouco mais de conforto para operar? Olha, é engraçado, né? Tem uma estatística do mercado, quem falou isso foi um trader, Oliver Velez, né, muito conhecido. Ele falou que agosto e setembro são 2 meses que historicamente quebram os traders, porque são 2 meses muito difíceis de operar historicamente. Então, né, setembro realmente não foi um mês, né, que ajudou muitas pessoas. Vamos ver como é que vai ser outubro. Então a primeira coisa é, se são meses que são difíceis, então você diminui a mão, ou você não opera, ou opera menos, né? Então isso é importante você ter isso em mente. Em relação a horários, o que eu gosto muito de fazer para mim, porque eu sou trader, né? Eu opero, eu sou analista, mas eu também opero. Então o que eu gosto de fazer? Eu não opero abertura, porque a abertura para mim não é técnica, a abertura é muito jogo, muita gente entrando ao mesmo tempo, muita gente tentando um estopar o outro, né? O institucional tentando estopar aquela história, né? O institucional tenta estopar a sardinha, que somos nós, sardinha que é varejo, tenta operar e ganhar um pouquinho rápido para poder parar de operar logo, mas sabe que não é sempre que acontece isso. Então, eu gosto de operar a partir de 9h30. 9h30, 9h40 é a hora que eu mais gosto de operar. E aí, 10h15 da manhã, que são 15 minutos antes de abrir lá fora, começa uma movimentação, em geral, maior. Então, 10h15 para mim até 10h20, 10h30 são os melhores horários para poder operar. E hoje, olha que interessante, hoje mais ou menos umas 11h30, você vai olhar o índice futuro aqui embaixo, exatamente 11, 11h30, 11h15, 11h20, estou no gráfico de 5 minutos aqui, foi a hora que o índice fez a reversão. E se você for olhar o dólar, exatamente nessa hora também, tá? 11h15, 11h30, que foi a hora que o dólar também fez a reversão. E a pergunta é, por que nessa hora exatamente os dois fizeram a reversão? Então hoje não foi 10h15, né? Quer dizer, apesar de 10h15 também teve. Se você for olhar aqui para baixo, olha só, vamos ver a hora aqui embaixo. Ó, 10h15, 10h05, ó, foi a hora exatamente que ele fez fundo aqui e fez essa alta bem grande. Se for olhar para o dólar depois, aqui ele fez esse topo e fez essa queda bem grande. Então, hoje, legal a gente aprender, né? O que aconteceu quando foi 11h15, 11 horas? Então, 11 horas, o mercado lá fora, Estados Unidos, divulgou o ISM, né, um dos indicadores do índice de serviços nos Estados Unidos, que veio um indicador melhor do que o esperado. Então, com isso, a gente teve aí uma queda do dólar e a gente teve aí uma alta do nosso índice. Só que, será que foi isso? Será que foi estoques de petróleo?
né? Porque o estoque de petróleo foi 11,5. Então, mais ou menos nessa hora, o estoque de petróleo acabou de sair, que a OPEP, né, dos países, Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, disse que vão manter a responsabilidade de redução na produção do petróleo. Para quê? Para poder manter o preço lá em cima, para poder ver se não cai tanto petróleo. Aí você pensa, bom, então são indicadores lá fora. Não, mas peraí, Arthur Lira aqui no Brasil, nessa mesma hora, 11 horas, 11h10, 11h15, ele falou que a aprovação do projeto de lei das offshores não vai ser votada hoje, provavelmente, mas deve ser votada amanhã, a princípio, porém, a não dedução, não dedução do JCP, do Juros sobre Capital Próprio, vai estar incluído lá dentro, que era um grande medo, né, das empresas de não poderem deduzir, né, do imposto de renda, o juros sobre capital próprio. Isso é uma coisa boa para a nossa bolsa e ruim para o dólar, né? Então a nossa bolsa sobe e o dólar cai. Então automaticamente nessa hora tem muita coisa acontecendo, por isso que é importante a gente estar ligado em muitos veículos, como a própria BMC aqui, para a gente poder saber o que está acontecendo a cada momento e tomar a melhor decisão para o trade. Maravilha, então todos atentos aqui assistindo o Coen, assistindo a programação da BMC News, ligados nos noticiários, tem muita informação ao mesmo tempo para a gente colocar aqui na cabeça. E eu queria justamente trazer um pouco dessa perspectiva, dessa expertise tua, Coen, para analisar alguns ativos e olhar para alguns movimentos de mercado. Tem um em especial que me chama a atenção no dia de hoje, apesar dessa queda de 4% no petróleo, a Petrobras estava em um patamar interessante de preço. Interessante, eu digo, em máximas históricas, alguns dias atrás, algumas semanas, vamos colocar assim. O mercado estava indo para lá, indo para cá, a Petrobras estava naqueles 34 e segurou. Hoje e ontem também nós tivemos um movimento talvez negativo para a companhia. Você enxerga algum padrão para a Petri 4, para a Petrobras? Porque tem muita gente que nos acompanha que mesmo com todas o burburinho, os ruídos, a empresa estatal sempre pergunta de Petro. Basicamente aí é a perguntinha carimbada que eu recebo por aqui. Então, Petri 4, está enxergando alguma coisa para a companhia? Voltou para os R$32, está perdendo bastante no dia de hoje. O pessoal já começa a abrir um pouquinho o olho e me mandar mensagem. Fala, Gabriel, pelo amor de Deus, pergunta de Petrobras. Muito bom. Bom, vou mostrar aqui a minha tela. A Petrobras, a gente sempre tem aquele medo, como você falou muito bem, em relação à ingerência política, mas no final das contas, pela minha experiência, a Petrobras sobe ou desce por causa do petróleo. Muito mais, pode ter alguma intervenção, mas no final das contas, sobe e desce muito mais por causa do petróleo. O petróleo subindo bastante nos últimos dias, nas últimas semanas, últimos meses. A gente tem Petrobras, obviamente, acompanhando não só a Petrobras, como todas as empresas ligadas a petróleo. Só que dessa vez, o petróleo está despencando, uma correção técnica muito importante, né? O petróleo Brent, o WTI, caindo bastante, estava na hora já, estava muito esticado. E aí você começa, não, estava esticado, caiu por causa disso, caiu porque tem um excesso de oferta ou porque está diminuindo a demanda na China. Então tá tudo junto, né? Todos os gráficos acompanham a visão macro, acompanham a geopolítica, né? E aí é o que a gente faz aqui para poder seguir. Estou no gráfico semanal de Petrobras, que com isso a gente consegue ter uma visão um pouco melhor, tá? Na linguagem da análise técnica mais atual, né, a análise técnica ligada ao conceito de big player, institucional, smart money, que muita gente tem usado atualmente, então eu gosto de trazer isso. Petrobras, essa semana, ela rompeu esse topo anterior aqui, tá? Na casa, semana passada, ela bateu 34,69 e essa semana ela bateu 34,77, então ela disparou gatilho de compra para muita gente, com certeza. Está bem pequenininho aqui, mas acredito que dê para ver. Ela disparou gatilho de compra para muita gente e em seguida ela despencou, caindo aqui 6%. Isso é um movimento clássico do mercado, tá, dos big players, que fazem o quê? Muita gente fala, poxa, sou comprador de topo, 80% dos topos que rompem, eles são rompimentos falsos, ou isso é um trap, que é uma armadilha que eu comprei, mas ele caiu e me estopou. Por quê? Porque o big player, né, a instituição, ele sabe exatamente que tem muita gente que vai comprar quando romper aquele topo. O que ele faz? Ele compra, espera as pessoas saírem comprando e nessa hora ele tem a liquidez para poder vender a Petrobras e fazer com que tenha, né, a reversão de tendência. Então é super normal acontecer. Então a gente tem que saber, vamos comprar lá embaixo, vamos comprar quando está barato, vamos comprar quando ninguém quer. Então assim, o que eu gostaria que acontecesse? Eu gostaria que o petróleo continuasse caindo, para que a Petrobras pudesse cair bastante. Há tempos atrás, quando eu apareci aqui com vocês, eu fiz uma análise de Petrobras mostrando que ela tinha feito essa alta aqui, tá? E depois ela poderia fazer exatamente uma alta semelhante, que foi o que ela fez,
e ela continuou subindo bastante depois. Então, a minha expectativa de Petrobras gráfica é que Petrobras venha testar a casa de 31,40, 31,50. Aqui embaixo a gente tem ainda um outro ponto de gap deixado, um gap que não é um gap intraday, mas é um gap dentro de candles, a gente chama de uma ineficiência do mercado, tá bom? Ele tem um gap para fechar mais ou menos aqui na casa de R$31, e é um preço que eu gostaria que ficaria mais tranquilo se Petrobras caísse. Quando a gente bota médias, né, tem muita gente que gosta de usar médias, eu acho legal a gente botar aqui, média móvel de 200, por exemplo, em Petrobras no gráfico diário, tá aqui embaixo. Tá? Essa média, pessoal, está em R$25. Essa média móvel de 200, a gente sabe que é uma média utilizada pelo mercado inteiro, tanto no Brasil, quanto fora, quanto trader institucional, quanto os algoritmos que movimentam, né, mais de 50% do mercado. Então a Petrobras, ela está bem longe da média. A última vez que ela testou essa média foi em maio, e desde então a Petrobras já subiu 70% quase. A Petrobras agora está numa distância dessa média aqui de 25%. Então, para quem gosta de fazer estudos, né, estatísticos, olhar para trás, quantas vezes que a Petrobras ficou 25% ou mais do que isso, longe da média móvel de 200, e depois, quando ela voltou, ficou aqui uma vez, ficou aqui outra vez, né, isso eu estou falando de 2022, ficou aqui outra vez, 27%, e agora, na minha opinião, seria interessante que ela pudesse cair mais para poder voltar perto da média de 200, seria um ponto interessante de compra perto de R$25. Aí, você vai falar assim, poxa, vai cair muito, eu comprei Petrobras, vou perder dinheiro. Não, investidor, por favor, você está comprado em Petrobras e é para longo prazo, torça para cair. Por quê? Porque se cair, você vai ter a oportunidade de comprar mais barato. E aí, quando o Petrobras voltar lá para cima, você vai ter comprado num preço muito melhor do que quando está agora. Então é interessante que a gente tenha uma visão, né, às vezes, um pouco oposta do que a gente acha que é o correto na Bolsa, porque o bom é a gente comprar barato. Não é a gente comprar quando está subindo, a gente comprar quando está caindo. Quanto mais barato a gente comprar, melhor para o longo prazo. No longo prazo, a gente poder ganhar mais dinheiro. Maravilha. Então, tem as máximas do mercado financeiro que às vezes funcionam para a sua estratégia e que às vezes não funcionam para a sua estratégia. É importantíssimo o autoconhecimento nesses momentos, né, Cohen? Saber qual que é a tua estratégia, o que você quer com o mercado financeiro no final das contas, qual que é o objetivo. Ah, não, quero ser um operador de mercado, quero ser um trader. Talvez ficar comprando o tempo todo quando está caindo não seja a melhor estratégia, não é verdade? Ah, não vou seguir tendência, esse negócio está caindo, eu vou começar a comprar, isso não funciona. Mas agora, para quem está aglutinando os papéis lá para o longo prazo, eu quero mesmo Petrobras na minha carteira, são oportunidades que aparecem talvez com essa redução nos preços. Então, não tem nada nem totalmente positivo nem totalmente negativo no mercado, né, Cohen? Acho que é uma das lições importantes para o investidor, é tentar identificar o que está acontecendo e não se é uma notícia 100% otimista ou 100% negativa para o mercado. Falou e disse, falou muito bem, é verdade, analisar notícia realmente é muito difícil, às vezes a gente acha que a notícia é boa e ela é ruim, na verdade às vezes a gente acha que é ruim e ela é boa, então é importante a gente também ter um bom gerenciamento de risco, a gente ter um bom plano, a gente ter uma boa diversificação, não botar todos os ovos na mesma cesta, porque a cesta pode cair, a gente, né, quebrar os ovos todos, então é importante que a gente tenha uma mente mais aberta, né, e pense em relação a investimentos, sempre de acordo com o nosso perfil. Podemos correr mais risco? Não podemos. O que a gente vai investir? Vou fazer trade? Não, meu perfil é mais carteira recomendada, é mais dividendos. Não, vou investir em opções. Então, o mercado é enorme, tem várias oportunidades para a gente poder ganhar dinheiro nele, mas o importante é a gente sempre pensar para o longo prazo com a cabeça no lugar. Maravilha. Cohen, uma última pergunta aqui a ti. O pessoal está me perguntando o que está acontecendo com o Magazine Luiza. Hoje está subindo, só que o preço da ação está lá embaixo, viu? Acima um pouquinho ali de R$1. Vou até trazer o Times and Trades aqui na minha tela, uma ferramenta do Profit, para a gente identificar de onde estão saindo essas ordens, quem está vendendo, quem está comprando. Não necessariamente o institucional, não é? Claro, ali o operador, a mesa dessas instituições financeiras está colocando esses papéis no bolso, mas é de onde estão vindo as principais ordens. Quem que está comprando aqui, ó? Cerca de 6 milhões e meio, 5 milhões, 3 milhões de papéis. Nós temos diversas instituições. UBS, BGC Liquidez, Santander e também o Bradesco estão colocando o Magazine Luiza dentro do bolso. Quem que está se desfazendo? Em massa, XP. Aqui os investidores da XP, as ordens vêm aqui da XP e também do Morgan Stanley. Então, Morgan Stanley e XP com 7,28 milhões aí de papéis. Também o Morgan Stanley 11 milhões de papéis aqui de Magazine Luiza. Hoje um movimento de 4,89% de alta. Quem está vendendo muito. Quem está comprando meio que moderado, não nestes níveis aqui que estão sendo apresentados para os maiores vendedores do dia. Então, Magazine Luiza está num preço baixo
E aí o único que sobrou, né, o Cohen, porque a Americanas teve fraude fiscal, o pessoal já se afastou, nem índice mais compõe. Nós temos a Grupo Casas Bahia, que fez oferta, despencou o ativo, o pessoal já está reorganizando ali as ideias para Grupo Casas Bahia. Parece que a Magazine Luiza é quem está mais estruturada no setor e aí acaba virando uma opção para quem gosta de varejo. Como é que está a tua visão para o papel, olhando para gráfico, olhando para comportamento de preços? Meu Deus, o nosso varejo aqui realmente está numa situação bem difícil. Bom, Magazine Luiza, no gráfico semanal, é muito legal a gente tirar o zoom sempre da tela para poder ter uma visão maior do que está acontecendo com o ativo. Perdeu esse fundo aqui, que foi marcado no dia 4, na semana do dia 4 de julho de 2022. Perdeu ele a 2,3, né, mais ou menos, e agora está 1,93. No dia de hoje, se bota no gráfico diário, Magazine Luiza muito subindo em virtude da queda dos juros, então o varejo sobe em bloco, né, muito por causa disso, queda dos juros, então não teve nenhuma notícia específica sobre Magalu, tá? E hoje fazendo aquela figura clássica de Harami ou mulher grávida, né? Então, para quem faz a prova, para quem pretende fazer a prova do CNPI de analista técnico, né? Já fiz a prova 2 vezes, uma vez para poder renovar, outra vez para poder passar a primeira vez. Isso aqui é uma questão de prova, pessoal, então fica de olho. Vamos perguntar na prova o seguinte: bom, uma imagem dessa aqui, você como analista, o que você recomendaria? Então, a resposta é a seguinte: bom, isso aqui é um Harami, pelo menos se fechar assim, uma mulher grávida, tá? A gente tem um candle grande de queda aqui depois de uma sequência de queda, e aqui você tem um candle dentro dele, né, que é o neném, e aqui é a barriga da mãe, né? Então a pergunta é, o que você faria numa situação dessa? A recomendação é a seguinte: se amanhã romper essa máxima desse candle aqui, desde que feche assim, é um padrão de reversão, e quer dizer que Magazine Luiza pode subir. E digo mais, agora fora da prova, e digo mais, se Magazine Luiza voltar, deixa eu ver qual é o preço aqui, se Magazine Luiza voltar para cima de R$ 2,03, ela dá um trade bem interessante de compra, porque você vai estar comprando no fundo. É aquele negócio, o investidor, né, que está começando, quer comprar onde? Quer comprar aqui, porque está subindo, não vou ficar de fora, quer comprar aqui, porque está subindo, não vou ficar de fora, e depois cai tudo isso. Não, você tem que comprar exatamente aqui. Então, se volta, não estou recomendando compra para ninguém, tá? Mas se volta acima de 2,03, torna-se automaticamente por suporte um ponto interessante de compra, com o stop sempre aqui embaixo e com um gain lá em cima. Então você vai ter um payoff, que é uma relação risco-retorno muito boa. Você vai ter um ganho no próximo topo, né? Você está falando aqui de um upside possível em torno de o dobro, você vai dobrar o teu capital aqui para uma perda, né, de 10%, 12%, que é grande, mas poxa, ganhar 100, você vai ganhar 10-1, né? O teu payoff aqui é mais ou menos de 9-1, 10-1, que na minha opinião é bem interessante. Então fica de olho, vale a pena ficar de olho no Magazine Luiza sim. Maravilha, Cohen. Gostaria de agradecer imensamente a participação por aqui. É sempre um prazer lhe receber em qualquer programa aqui da nossa grade. Mas em especial o BMC Stock, que estou eu aqui apresentando. Muito obrigado mesmo. Seja sempre muito bem-vindo com esses dias um pouco mais calmos aí para o Ibovespa, porque ontem e segunda-feira foi feio. Muito obrigado mesmo e, claro, agradeço imensamente pela participação. Valeu, Gabriel. Valeu, BMC. Até a próxima. Maravilha, então apanhado geral aí de mercado, batemos um papo sobre o volume, sobre estratégia, sobre Petrobras, sobre Bovespa e também agora sobre Magazine Luiza, que é um dos principais destaques do dia. Afinal, temos aqui, ó, MGLU3, 4,85% de queda, e vocês me perguntando o que está acontecendo com o Magazine Luiza. Eu vou saber no final das contas, não temos notícia, nós temos os juros dando uma arrefecida, dando uma tranquilizada aqui para o Brasil, e tem mais gente comprando do que vendendo, depois de estar, claro, absolutamente amassada neste comecinho de semana. A Magazine Luiza, apesar desta alta de 4%, se a gente colocar os 3 primeiros dias do mês, ou seja, segunda, terça e hoje, ainda cai 8,96%. Então, no final das contas, quem comprou no começo do mês, quem comprou na sexta-feira passada, no finalzinho do mercado ali, com a cotação já cravada, ainda está perdendo dinheiro com o MGLU3. Magazine Luiza cai como basicamente todo o restante do setor de varejo. Vamos aqui ao setor varejista, só para dar uma olhadinha. Daqui a pouco eu vou para um rápido intervalo, mas o dia de hoje está bem interessante. Nós temos basicamente todos os ativos no positivo e apenas Americanas lá embaixo. Afinal, é difícil operar Americanas, não faz parte de nenhum índice. E também os preços estão cravados, 2,60% de queda. Na volta do intervalo eu falo um pouquinho mais sobre esse setor de varejo e, claro, tem notícias e mais especialistas por aqui. Um abraço para vocês, voltamos já já. BMC News. Informação que gera valor.
acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Tesouro Direto. Tenho certeza que você já ouviu falar nele. Mas você sabe o que ele é? Esse é o quadro BMC Explica e o tema de hoje é Tesouro Direto. Bom, nada mais é do que um programa do governo brasileiro em parceria com a B3 que permite que pessoas físicas invistam diretamente em títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, bastando apenas ter uma conta num banco ou em uma corretora habilitada pelo Tesouro Direto. O Tesouro Nacional oferece títulos com diferentes tipos de rentabilidade, atreladas tanto à variação da inflação do país mais uma taxa real, a Selic, ou a uma taxa pré-fixada. Esses títulos são uma das formas do governo de captar recursos para financiar as atividades e projetos. Os investidores podem escolher diferentes tipos de títulos com prazos e rentabilidades diferentes. Além de acessível e de apresentar muitas opções de investimento, o Tesouro Direto oferece boa rentabilidade, liquidez diária e baixo risco de crédito. O investidor pode ficar até o final do prazo contratado ou até mesmo sair antes do prazo. No entanto, se sair antes, a rentabilidade pode oscilar, resultando ou em ganho maior do que o planejado ou até mesmo em perdas. Essa opção de investimento é de baixo risco, porque são garantidos pelo governo federal. Mas é sempre muito importante avaliar os riscos e as oportunidades antes de fazer qualquer investimento. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta ao BMC Stock. Vocês sabem que tudo que acontece no mercado financeiro está por aqui. Nós trazemos, claro, atualização em tempo real, notícia que acaba de sair. Nós temos uma revisão importante aqui para a economia brasileira. O Banco Mundial elevou a sua projeção de crescimento para o PIB aqui do nosso país, do Brasil, de 1,2% para 2,6% agora em 2023. A projeção para 2024, no entanto, caiu um pouquinho, foi de 1,4% para 1,3% e para 2025, sem grandes mudanças, expectativa de crescimento de 2,2%. Então, perspectiva melhorando um pouquinho aqui para o Banco Mundial, 2,6% de crescimento para a nossa economia. Já temos os dados do primeiro e do segundo trimestres, vieram acima das projeções e, claro, essas mudanças fundamentais na economia brasileira, um arrefecimento um pouco melhorzinho da inflação, dados que vieram
dentro das métricas nos últimos meses, este corte na Selic acabam motivando algumas mudanças. No final das contas, ninguém tem a bola de cristal para saber quanto que a nossa economia vai crescer no final do ano. Fato é que basicamente todas as instituições estão revisando para cima. Inclusive o PEP, que faz algumas projeções, anteriormente também revisou para cima perspectiva para Brasil. Então, Brasil é aquele negócio. A gente nunca acha que vai, no final das contas vai, e a gente sempre acha que vai, no final das contas não vai para lugar nenhum. É uma economia totalmente estranha. E se repete aqui na Bolsa de Valores. E Bovespa, como é que está nos últimos anos? Eu sempre gosto de fazer essa comparação aqui com vocês. E Bov não sai do lugar, cara. A gente vai para os 120, volta para os 115, para os 90, para os 100. Cara, a Bolsa de Valores está no 0 a 0 faz 3 anos. Não, no 0 a 0, claro. Neste interim, neste meio tempo, o pessoal fez a gestão ativa do patrimônio, ganhou um dinheirinho, fez alocação em alguns ativos, mas a bolsa mesmo, desde 2020, a gente teve uma recuperação, teve uma queda muito forte, mas não saímos muito do lugar. Então ainda tentamos nos desvencilhar deste mesmo patamar. Se a gente trouxer, é claro, o histórico lá de trás, aí é outra coisa, mas nos últimos anos a gente está indo para lá, vai para cá, vem para lá, é tipo um caranguejinho, anda de lado, mas nunca vai para lugar nenhum. Hoje, de volta, 103.678 pontos, um pouquinho pior do que no começo do meu programa. Parece que eu estou agorando aqui a Bolsa de Valores, agora 0,23% de alta aqui para o Ibov. Dólar futuro, 0,5% de queda, agora aos R$ 5,16. Está barato, está caro? Aí eu não sei, para você que está buscando uma oportunidade de compras para visitar o rato mais famoso do mundo, cuidado, o dólar tá caro pra caramba se a gente pegar o comparativo aí de algumas semanas atrás. R$ 5,16 e agora, se vai para cima ou vai para baixo, aí é outra discussão. O dólar vem se apreciando nos últimos dias, nas últimas semanas, por conta, claro, dessa crise que está sendo especulada e discutida para a economia dos Estados Unidos, da Europa e da Ásia. Está todo mundo ferrado, o Brasil está um pouquinho até afastado dessas discussões. Vamos aqui ao ranking de moedas. O que acontece com o dólar no dia de hoje? Nós temos um dia bem mais dividido. Ontem, basicamente todas as grandes moedas do planeta perdiam valor frente ao dólar, ou seja, era realmente uma draga, um ladrão ali de liquidez, o mercado dos Estados Unidos, em especial o mercado de títulos de dívida. Hoje o negócio é um pouquinho diferente. Então temos a libra esterlina 0,56% de alta, o franco suíço se recuperando 0,52% de alta, o real brasileiro 0,50%, o peso mexicano, que ontem perdeu a mesma coisa, basicamente, do que o real, se recupera de forma um pouco mais lenta. Então, hoje o dia do real é melhor do que do peso mexicano. O peso mexicano aqui, ó, 0,26% de alta. E o iene japonês continua este movimento de alta. Ontem se espalhou, se diferenciou, se apartou do restante do mercado. Era uma das únicas moedas, se não a única, grande moeda mesmo do planeta que estava no positivo frente ao dólar e hoje continua. E o iene japonês estava em alta agora há pouquinho. Ah, não, eu troquei aqui, perdão. Vamos de volta ao dólar. E em japonês, 0,19% de alta. Quem perde valor? Nós temos aqui lira turca, dólar canadense, o rublo russo. O rublo russo é quem mais perde, 0,62%. E o peso argentino, como vocês já sabem, sempre no 0 a 0. Afinal, o câmbio está oficialmente congelado. Se é uma boa tática, se é uma péssima tática, aí eu deixo para vocês que nos acompanham aglutinarem aí todo esse conhecimento adquirido na BMC News para tentar descobrir se congelar o câmbio, congelar aí os reajustes, tentar precificar aí os preços ou tabelar os preços nas gôndolas do mercado é uma boa solução para a economia argentina. O negócio está feio por lá, a taxa de juros é brutal. Se a gente acha 12,75 a de hoje aqui no Brasil uma taxa alta, dê uma olhada, façam esse exercício, coloca aí taxa de juros na Argentina, vai ver que o negócio está bem pior por lá e a taxa ainda está seguindo a inflação, que também é muito ruim. Então a economia argentina tentando se segurar neste 2023, já há tempos vem perdendo bastante valor. Se a gente contar com estes últimos dias de peso argentino congelado, vamos dar uma olhada em 2023, mesmo com o peso congelado já há muito tempo, o peso argentino é o pior desempenho frente ao dólar dessas 22 moedas que nós acompanhamos por aqui. Então, 49% de queda e talvez não seja pior por causa do congelamento. De vez em quando a gente tem uma mudança, um ajuste oficial, mas por enquanto 49% de queda, basicamente aí 50% de desvalorização para a moeda. Aquilo que estava no seu bolso no começo do ano, vale 50% menos no dia de hoje. E o real brasileiro lá em cima, tá? 2,91, pede apenas
apenas aí para o peso mexicano, 8,37. Vamos a algumas últimas notícias aqui do mundo corporativo, que são notícias bem interessantes. O Ministério da Saúde, em conjunto aí com o Ministério da Educação, lançaram um edital do programa Mais Médicos, com 5.700 vagas previstas para novos cursos de medicina. Para além dessas 5.700 vagas que serão permitidas, terão a expansão aí de 2.000 vagas para universidades privadas e também de 2.000 vagas para universidades federais. Os critérios para o edital forçam a descentralização desses cursos superiores para interiorizar a oferta de profissionais para regiões distantes dos grandes centros financeiros. É uma grande crítica, tem muita faculdade privada de medicina, mas tudo nos centros financeiros. Então o pessoal acaba formando bastante médico em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas esses médicos não vão para outras regiões do país. As instituições de ensino superior poderão apresentar as suas propostas para disputar a abertura de cursos conforme as regras do edital. O número de vagas apresentado pelo edital foi maior do que o mercado estava projetando e dá um novo fôlego para companhias de educação que estavam achatadas pela pressão dos juros e inclusive também aí sobre os juros dos Estados Unidos, que acabam impactando aqui diretamente o juro no Brasil. O destaque de hoje é a Edux, que lidera as altas da carteira do Ibovespa, que é o maior índice acionário brasileiro. Vamos aqui à variação de 13.000 pontos. Uma movimentação bastante no Ibovespa.